Estamos de volta. E o ministro-presidente do TSE, Dias Toffoli, fez uma análise das eleições passadas no Brasil e do avanço da democracia nacional e internacional. Confira. Mais países são democráticos. Mais de 170 países no mundo são democráticos. Houve, nos países democráticos, um incremento da base democrática interna. Se nós analisarmos a primeira eleição para presidente da República no Brasil, de Prudente de Moraes, 3% da população votou. Se nós olharmos as eleições de 2 de dezembro de 1945, em que ganhou Eurico Gaspar Dutra, 11% da população brasileira votou. Nas últimas eleições presidenciais, antes de 1964, que foi a eleição de Jânio Quadros, 20% da população brasileira votou. 20%. E nós falamos que o Brasil era uma democracia até então. Os analfabetos não votavam. Quando o Brasil retoma a eleição presidencial em 1989, já com o voto do analfabeto, nós temos uma participação de 70% da população votando. Então vejam, nós saímos em 1960 de 20% da população votando para presidente, para em 1989, 70% da população votando para presidente. Há um incremento da base democrática bastante significativo. Isso também ocorre em outros países. Basta lembrar o grande movimento dos negros dos Estados Unidos no Civil Rights, que continua até hoje. Continua até hoje porque a Suprema Corte recentemente derrubou parte do Civil Rights, que ele era renovável a cada período de 15 anos. E a última renovação, parte dela não foi declarada constitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Por quê que houve esse grande movimento do Civil Rights? Porque os estados do Sul, até a aprovação em 1965 do Civil Rights, os estados do Sul colocavam na sua legislação local tantas dificuldades para os negros se cadastrarem eleitores que eles não conseguiam entrar para o cadastro. Quem assistiu aquele filme recente, Selma, e aparece a atriz Oprah interpretando uma negra que tenta se cadastrar, o que ocorre para aqueles que não assistiram o filme? O oficial que vai, então, pergunta a ela: o que diz o preâmbulo da Constituição Americana? E ela diz decor o preâmbulo da Constituição Americana. Quantos juízes temos no nosso estado? Ela responde quantos. E vai fazendo uma série de perguntas. Até que diz: agora me diga o nome de cada um dos juízes. Aí, então, a senhora está reprovada, a senhora não pode ser considerada uma cidadã americana. E não tinha o direito ao voto. E a mesma coisa se fazia com hispânicos, etc. Então, o Civil Rights veio a proibir que os estados fizessem legislações restritivas aos cadastros eleitorais. Isso foi aprovado por valer por 15 anos e depois foi sendo prorrogado por mais 15 anos, então sempre sendo prorrogado, porque a ideia é de que um dia não vai haver mais esse tipo de possibilidade ou que se evoluiria, mas ainda existem dificuldades. Ou seja, essa base social que se incrementa na base democrática dos países democráticos, o voto das mulheres no Brasil em 32, agora poucos sabem que o judiciário deferiu antes, no final da década de 60, na Paraíba, houve decisões dando o direito de votar a mulheres que entraram na justiça e também dando o direito a, em 1926, uma ser candidata, em razão exatamente do fundamento da igualdade entre o homem e a mulher. Depois, em 32, com o Código Eleitoral, foi dado o direito do voto universal às mulheres, antes do que aconteceu na França, antes do que aconteceu na Suíça, antes do que aconteceu em muitos países. Pois bem,
Ao aumentar essa base democrática, o que ocorre? E também nunca houve tantos países capitalistas no mundo. A ideia de democracia e capitalismo correm paralelas. A ideia de capitalismo e democracia correm paralelas. O surgimento do mundo capitalista leva à necessidade de um mundo mais democrático. Para esta lógica do capitalismo liberal, ou a tentativa do capitalismo sempre ser liberal, ele depende de ter a democracia. Só que a democracia vai se ampliando. Mais pessoas vão tendo acesso, então, a decidir sobre os seus representantes. Então, cada vez mais as eleições vão ficando mais caras, porque cada vez mais o capital vai tentar capturar a democracia e a base democrática. O que tem de escandaloso nisso? A princípio, nada. Isso faz parte da disputa política eleitoral de uma sociedade capitalista. E hoje, dos 195 países que estão na ONU, comunistas existem 4 ou 5. Cuba, China, pelo que está na Constituição, mas é um capitalismo de Estado, ou comunismo de mercado, é algo completamente diferente, né? Aí tem o Coreia do Norte, e aí eu sempre confundo se é Laos ou Camboja, mas acho que é Laos, porque são 3 com C, Cuba, China e Coreia do Norte, e Laos, que tem nas suas constituições que é um país de economia de Estado, inscrita na sua Constituição. Os outros países são capitalistas. E entre os países capitalistas, 90% deles são com base democrática. Então o capital vai disputar o poder. O capital não encontra freios e limites. Essa é a lógica do capitalismo. O que nós estamos e o que nós temos que fazer é estarmos sempre cumprindo o nosso dever como agentes de Estado de colocar isso dentro dos parâmetros normativos das regras do jogo que sejam legítimas, de regras do jogo que sejam aceitáveis, de regras do jogo que não admitam gol de mão, de regras do jogo que não admitam carrinho por trás, de regras do jogo que não admitam o desequilíbrio em campanhas eleitorais. E a lógica que se acabou chegando no Brasil com decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil foi da proibição e da vedação da campanha política e também dos partidos políticos pelas pessoas jurídicas, pelas empresas. Esta lógica que foi colocada, e o ministro Gilmar debateu muito isso, foi contrário a essa decisão do Supremo, o ministro Theory também votou contrariamente a essa decisão. Eu votei a favor inicialmente, mas depois gostaria de ter tido uma oportunidade de uma maior reflexão sobre este tema, porque a participação ou a intensidade de participação do capital na política vai permanecer. Vai permanecer. Como eu já disse em uma entrevista, é como água da chuva, vai tentar. E aí a preocupação que surge é uma outra preocupação que tem em muitos países, e países vizinhos sofrem muito com isso, que é o dinheiro que vem do crime organizado. Se o dinheiro não pode vir da atividade ilícita, e a atividade ilícita fica acuada, e cada vez mais acuada, vejam o que está aí acontecendo no Brasil em relação a doações que tenham sido declaradas, a atividade ilícita, essa já é ilícita mesmo, ela pode ser a alternativa dos partidos políticos, de candidatos, para o seu financiamento.
E no próximo bloco você vai conferir os destaques que o ministro do TSE, Dias Toffoli, faz da atuação da OAB. Voltamos em instantes.